Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o Vasco muito próximo de anunciar o treinador oficialmente. Temos novidades aí com relação ao treinador argentino que deverá assumir o Vasco da Gama. O Vasco já deixou outro treinador aí de stand-by, pelo menos está resolvido, será um desses dois. E o seguinte, né? A gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços. Amanhã vai ser um dia aí de muita novidade no Vasco da Gama, onde o Vasco fará apresentações aí para a sequência do ano. E o camisa 10 foi oferecido ao Vasco da Gama, um velho conhecido, e a gente vai falar aqui sobre esse jogador, certo? Não vive um bom momento, mas é bom de bola. E a gente vai falar aqui sobre o jogão de bola amanhã, um jogo decisivo, se tornou o jogo mais importante do ano, quando o Vasco enfrentará a equipe do Cuiabá, jogo que está marcado lá para o estádio da Portuguesa da Ilha, na Ilha do Governador. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixa seu like ou seu dislike e ativem o sininho. E peço encarecidamente a você, meu amigo, para você se inscrever no nosso canal alternativo. Por conta aí de problemas na justiça, a gente fará as nossas lives lá na Seita Vascaína, que é o nosso canal alternativo. Nossas lives que a gente costuma fazer lá às 21h30, perfeito? Então, às 21h30, lá na Seita Vascaína, o link estará aí na descrição, certo? Do vídeo e fixado nos comentários. Bora aí, né? Sem enrolação, para o nosso vídeo. A gente vai falar aqui agora sobre a situação do jogo do Vasco da Gama, que vai acontecer no estádio Luso Brasileiro, amanhã às 21h, jogo que ganhou aí contornos aí decisivos, com modificações aí na equipe Cruz Maltina, Jair voltando à equipe do Vasco da Gama, e o seguinte, né? Essa partida é encarada internamente como obrigação de vencer, certo? O Vasco da Gama está ali precisando de cerca de 39 pontos, ou seja, 13 vitórias para poder sair dessa situação confusa. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, eu acredito. E o seguinte, o jogo tem transmissão do Sport TV e também do Premier. Na nossa live das 21h30, a gente vai falar muito sobre esse assunto. Bom, sobre a situação aí envolvendo treinador no Vasco da Gama, certo? Finalmente a 777 Partners chega a um denominador comum com relação a essa situação do treinador. O Vasco abriu negociações com o treinador Ramon Dias, certo? Conforme a gente trouxe aqui em primeira mão na parte da manhã. Tendência que o Vasco aí ofereça para o treinador 2 anos de contrato. O Vasco aguarda a resposta do treinador argentino que comandava a equipe do Al Hilal, e o seguinte, o Vasco pretende ter o anúncio desse treinador até na terça-feira. O Vasco deixou o Rogério Ceni também de stand-by. Se o Vasco não fechar com o treinador Ramon Dias, tá? O Paulo Brax segue negociando aí com o Rogério Ceni, que também estaria aí apalavrado com o Vasco da Gama. Laureano, como assim? 2 treinadores? Não.
O Ramon Dias é o favorito, é o alvo. Se não houver um acordo, que a gente acha pouco provável, o Rogério Ceni aí está cravado aí como treinador do Vasco da Gama. E o seguinte, situação de reforço, porque treinador não atua sozinho. Ajuda a vencer jogo, mas não vai fazer milagre. Situação de reforços aí, muito simples da gente entender. O Vasco amanhã vai fazer apresentações aí. Serginho já integra o elenco do Vasco da Gama, será apresentado, né, assim que a janela abrir. Amanhã o Maicon faz os exames médicos lá no CT Moacir Barbosa. O Maicon já está presente aqui no Rio de Janeiro, já viu a situação de casa, inclusive, para poder morar, praticamente sacramentada, e a situação do Guilherme Medel. Guilherme Medel viajou, né, nesse final de semana, é esperado aqui no Brasil já na segunda-feira para fazer também exames médicos aí e já para ir se integrando aí à situação do elenco. Bom, se nós temos essas novidades para poder falar, infelizmente a situação aí de Lianco com o Vasco da Gama está para lá de complicada. Entraram outros clubes aí interessados aí. A informação que chegou para a gente é que o Southampton gastou 8 milhões ao contratá-lo junto à equipe do Torino, certo? Então, o que acontece nessa história toda? Os caras querem vender. E tá difícil. Assim como não foi para frente a negociação com o Fernando. Até por isso está chegando aí o Guilherme Medel, né? Para ser esse pitbull aí. E a situação do Lanzini também descartada. O Vasco ganhou aí uma esperança de ter um excelente jogador aí para a camisa 10. O jogador não vive um bom momento, mas a negociação está na mão do Vasco, tá? A gente vai colocar com fonte aqui para vocês, tá? Que se trata do jogador Franco Fagundes. O Franco Fagundes foi oferecido ao Vasco da Gama. Há um namoro muito antigo entre Vasco da Gama e o Franco Fagundes, né? E o Vasco, né? A gente até coloca aqui também a situação do treinador Ramon Dias, né? Que a negociação está em andamento aqui com fonte, aproveitando o ensejo. A gente também coloca para vocês que a situação do Fernando não foi para frente, e está aqui, ó, o Franco Fagundes, né, destaque aí no dia do Vasco da Gama, né, o jogador foi oferecido, o clima dele lá no Uruguai é péssimo, né, o jogador começou a frequentar o banco de reservas lá no Nacional do Uruguai, e aquilo, né, para não desvalorizar o jogador, aceitam até empréstimo agora. Um jogador que chegou a ser avaliado aí em 6, 7 milhões no começo do ano, por isso que o Vasco não o trouxe. Então, Franco Fagundes foi novamente oferecido ao Vasco da Gama, está na mão do Vasco. Eu acho que valeria a pena o esforço, jogador jovem, que a gente conhece, bom, que chegaria para ser o titular aí do Vasco da Gama. Laureano, é a cereja do bolo? Negativo, não é. Mas aquilo, é um jogador que chegaria aí para contribuir muito com o elenco Cruz Maltino. Certo, meus amigos? Por favor, aguardo vocês às 21h30 lá na Seita Vascaína, link na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Se inscrevam lá, ativem o sininho para a gente conversar mais um pouco sobre os Gigantes da Colina, porque amanhã é dia de jogo do Vascão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Aquele abraço aí, pessoal. Tamo junto.